Graças e paz, irmãos. Muito bom dia. Amém? Creio que, não sei se você percebeu, mas que ambiente gostoso na presença do Senhor nós vivenciamos nessa manhã. O bispo falou da festa, vou reforçar. Na festa passada eu estive aqui, estava um pouquinho doente, mas mesmo assim eu vim, e foi tremendo. Faço um desafio para você não faltar. Rolou correio elegante. Quem vai escrever um correio elegante aí na festa? Fala amém. Cadê os solteiros? Fala amém. Tem poucos solteiros aqui hoje. Amém? Não fique de fora, Deus vai falar muito com você hoje e vai ministrar a comunhão no seu coração no dia da nossa festa. Amém? Glória a Deus. Antes de subir para cá, o pastor Marcos me deu um abraço. E eu falei, cara, que Deus me dê um pouquinho da graça que dá para vocês e para o bispo quando vocês ministram aqui no domingo. Apenas um pouquinho já é suficiente para o Senhor ministrar nos nossos corações. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Não sei se os irmãos vão projetar aqui. Todos acharam? Vamos comigo no verso 11. Lá nos diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Talvez sua versão fala assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados. Fala amém. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvou a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o curou. Amém? Eu gosto muito dessa passagem. O Aelso falou um pouquinho aqui sobre o leproso. E, irmãos, quero te falar que Deus continua te usando. Cada vez que você ministra de oferta aqui, meu coração é tocado por aquilo que Deus tem falado através da sua vida, dos nossos corações. Ontem eu tive a oportunidade de bater um papo que ele não conhecia. Vi uma versão diferente dele que ele compartilhou comigo na reunião de ontem. Muito bom. Mas ele falou sobre o leproso e nós vamos falar um pouquinho hoje aqui nessa manhã. E ser leproso, irmãos, naquela época de Jesus, não era algo fácil. Se nós trazermos para o nosso contexto atual, hoje a lepra ela é como se fosse a hanseníase, né? E naquela época não tinha esse tratamento adequado. E infelizmente as pessoas iam se deteriorando, seus órgãos. Onde a lepra estava, ela ia apodrecendo. E eu tenho uma percepção do seguinte, que o leproso naquela época, ele morria de duas formas. Ele morria pela lepra que ia deteriorando o seu corpo. E ele também morria internamente. Por quê? Irmãos, ele era afastado do seu convívio social. Então, se você tivesse uma família, você não mais participaria de jantares, de comunhão com seus próprios familiares. Se você tivesse grandes amigos, você não mais participaria das reuniões com eles. E eu fico olhando assim e falo: irmãos, eu não consigo ficar longe da minha família. Eu não consigo olhar. Ontem nós estávamos almoçando em casa, a Bia e o Lucas falaram: pai, quando eu casar, eu vou sentir muita falta de vocês. Eu falei: amém. E a Bia falou: não, eu vou vir aqui com muita frequência. Não, você não vai vir aqui com muita frequência não. Você vai lá na sua casa, vai curtir sua família. Porque, irmãos, a unidade familiar, a proximidade dos membros, isso é muito bom. E ficar afastado é ruim demais. Então eu acredito que, essa é uma opinião minha aqui, e isso matava ele de duas formas.
a podridão da sua pele também por dentro. Você gosta de ficar longe das pessoas que você tanto ama? Você gosta? É muito ruim, irmãos. E essa lição, irmãos, quando Jesus os encontrou, Jesus estava a caminho de... Para onde Jesus estava indo, irmãos? Jesus estava indo para Jerusalém. E ele estava na divisa de Samaria e Galileia. Até então ele não tinha ido ainda. E esse encontro de Jesus com esses 10 leprosos, ele nos ensina algumas verdades. Eu queria compartilhar com vocês algumas verdades que esse encontro de Jesus com esses leprosos são verdades que são muito úteis para mim, são muito úteis para você nessa manhã. Amém? Está comigo? Fala amém. Primeira verdade que nós aprendemos nesse encontro de Jesus com esses leprosos é porque às vezes você pensa que você vai ter tempo para muitas coisas. E às vezes a gente não valoriza as pequenas oportunidades e não entendemos que algumas coisas são únicas chances que nós temos. Por que você está compartilhando isso, meu povo? Deixa eu te falar. Jesus, a Bíblia fala que Jesus estava vindo para onde? Para Jerusalém. Uma vez que ele estava indo para Jerusalém, Jesus não ia voltar mais, porque lá em Jerusalém ele ia ser o quê, irmãos? Ia ser crucificado. Jesus não passaria novamente perto daquele local onde eles estavam. O nosso maior erro é a gente achar que amanhã a gente pode fazer o que você deveria fazer hoje. Eles sabiam que Jesus não passaria mais ali. A oportunidade era agora, eu tinha que gritar, Jesus, Jesus! Olha para mim. Não pode ser amanhã, tem que ser hoje. E às vezes nós pensamos que nós podemos amanhã fazer aquilo que eu poderia estar fazendo hoje. Talvez, eu sempre faço isso na minha casa. Às vezes reúno os meninos, a Daiane, vem cá, com a cara meio fechada, vem cá, deixa eu falar algo para vocês aqui. Aí depois eu estampo um sorriso no rosto e falo assim, eu já falei para vocês hoje que eu amo cada um de vocês. E ele já sabe, já virou alguma situação, que quando eu falo isso, ele já sei o que você vai falar, pai. Mas eu preciso firmar isso, sabe por quê? Pode ser que amanhã não tenha oportunidade de falar isso para você. Muitas das vezes eu pego ela, a Bia passa a mão no cabelo dela até ela dormir. E eu falo assim, quando você estiver lá na sua casa, você vai lembrar. Ou no dia que eu não estiver mais perto de você, você vai lembrar que seu pai fazia carinho na sua cabeça. Tem coisas no nosso dia a dia que não pode deixar para depois. Talvez quantos são casados aqui, fala amém. Tem coisas lá no seu casamento, na sua vida, que você está deixando para mudar amanhã. Sua mulher fala, seu marido fala, você não, vou mudar, eu vou mudar. Deixa para amanhã não, irmão. O amanhã pertence a mim, irmãos? Pertence a você? Olha o que fala Tiago, capítulo 4, verso 13. Se os irmãos puderem projetar aqui. Tiago, capítulo 4, verso 13. Ouço agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vamos para o próximo. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Eu não sei nem se amanhã eu vou estar vivo. Por isso que muitas das nossas situações, das nossas escolhas, das nossas tomadas de decisões tem que ser feita hoje. Eu nunca esqueço, durante algum tempo nós estávamos à frente de um trabalho de jovens. E eram muitos jovens ali, um deles nós sempre insistimos com ele, falamos, cara, vamos mudar de vida. Para com essas drogas, para com essa vida ilícita. Obedeça seu pai, sua mãe e seu pai têm que ficar indo atrás de você nas ruas. E ele falava assim, eu sei que eu estou errado. Muitas vezes nós somos assim. Eu sei que eu estou errado. Mas um dia eu vou mudar. E um determinado dia, em um domingo, ele foi para um parque, foi para um local onde tinha um lago muito grande. E lá ele entrou nesse lago.
E o final da história é que ele se afogou naquele lago. E esse dia que ele estava prevendo não chegou para ele. Fala hoje, eu te amo, para quem você deve falar. Conserta a sua vida hoje. O local onde você vai mais ver, presenciar arrependimento de não ter feito hoje, muitas das vezes são em velório. A pessoa está lá, se derrama porque ela deveria ter feito coisas antes daquele momento ter chegado. Se avalie. Aproveita as oportunidades. Fala amém. Cutuca alguém e fala assim, não espera amanhã não, irmão. Fala para ele. Amanhã eu vou tirar mais tempo para minha família, amanhã eu vou tirar um dia. Eu vou tirar. Tem muito tempo que eu estou falando isso para a Daiane. Depois que o Benício nasceu, nossa rotina mudou demais. Eu falei, um dia da semana eu tenho que tirar para você. E eu estou o quê? Postergando. Mas às vezes eu vou lá e dou uma prerrogativa para ela. Falo, é o Benício, você sabe, mas vai dar certo. Não deixe para amanhã, irmãos. Talvez você está esperando sua vida melhorar, alguns pecados da sua vida serem anulados, você vencer, para você começar a trilhar o caminho que Jesus tem para você. Não espere, começa hoje. Às vezes Deus está te chamando para algo, você está fazendo uma alta análise sua e tem que fazer mesmo. Fala, não sou merecedor disso, eu não vou. Quando eu pensei isso, eu vou. Espera não, vai hoje. Vai do jeito que você está. Porque Deus vai fazendo dia após dia. Amém? Outro aspecto, vamos dar rápido que o tempo está voando. Que nós aprendemos nesse contexto. Obedeça mesmo sem ver resultados de imediato. Jesus falou para eles assim, olha, vão ter com o sacerdote. Irmãos, e a Bíblia fala que eles foram ter com o sacerdote. E um leproso, irmãos, ou seja, ele teria que sair de onde ele estava e aonde o sacerdote estava, provavelmente lá em Jerusalém. E nesse caminho, irmãos, muita coisa estava sujeita a acontecer. Eles não estavam ali onde eles deveriam ficar, porque tinha uma cidade própria para eles, porque um leproso, se ele fosse visto em um local fora do contexto onde ele estava, ele era apedrejado. Então ele tinha que se deslocar para lá. E é interessante que eles foram, mesmo sem estar curado. Sabe o que isso nos fala? Vamos pensar o seguinte. O leproso ele se apresentava diante do sacerdote por dois motivos. Um, para testificar que ele era leproso, e agora o sacerdote falou, cara, acabou. Você não pode mais viver entre nós, você vai lá para a cidade dos leprosos. E a outra situação que ele tinha que se apresentar diante do sacerdote é quando ele estava curado. Mas ele ainda não estava curado. Eles ainda não tinham recebido a cura. E obedeceram mesmo sem ver resultados. Às vezes, você é assim como eu. Nós olhamos certas situações na nossa vida, falava, vou desistir. Não está acontecendo. Você já pensou em desistir ou não, irmãos? Ou só eu? Não está indo. Rapaz, eu estou orando para essa mulher tem tanto tempo e ela continua do mesmo jeito. Eu oro para esse marido, cabeção que o Senhor me deu. O homem tolo, o homem tosco, grosso. Como é que eu faço? Obedeça mesmo sem ver as coisas acontecendo. Esse é o grande desafio para nós. Eu gosto muito quando nós olhamos para o contexto de Tomé. Tomé, quando os discípulos falaram para ele assim, olha, nós vimos o mestre. Ele falou, não pode. Eu só vou crer, eu só vou acreditar no que você está falando quando eu tocar. Aí Jesus se manifesta para ele, vem cá, filho, toca aqui. E quando Tomé tocou, ele falou, Deus, Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és Senhor.
Aí Jesus fala para ele assim, amém por isso. Mas você só creu porque você viu. Mais bem-aventurados os que não veem, mesmo assim, creem. Está difícil, irmãos? Continua crendo, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Um dos nossos maiores erros é tentar compreender a Deus dentro da nossa ótica humana. Dentro da nossa ótica humana, nós não compreendemos Deus. Ele mesmo fala em Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9. Ele nos diz assim, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Vamos para o próximo, 9. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você sabe o que acontece? Nós começamos a fazer uma analogia humana sobre a forma de Deus estar fazendo, a forma de algumas coisas estar acontecendo na nossa vida, e nós criamos um conceito humano, como que Deus está fazendo e por que isso está fazendo dessa maneira. E a Bíblia fala, os meus pensamentos não são seus. Está muito elevado. Não queira compreender, mas queira crer que Deus está no controle. Alguns irmãos conhecem alguma história. Nossa, se você não sabe, a Bia ela tinha uma irmã gêmea. E se eu for procurar resposta para algumas coisas que Deus fez, eu não vou achar. Mas ela nasceu junto com a irmã gêmeas. E nós orávamos e tivemos que antecipar o parto dela, porque ela estava com um probleminha no coração. Uma gestação gemelar, ela é bem complexa. E nós antecipamos a gestação para poder tratar a Letícia. E nós sabíamos que era algo de muito risco, e nós tínhamos uma galera orando por ela, tinha uma igreja orando, tinha várias igrejas, amigos nossos, pastores nossos. Fizemos vigílias de oração pela Letícia. Crendo no mover, na forma de Deus curar ela. Passaram 5 dias, a Letícia não estava mais conosco. E se eu for procurar hoje, atualmente, resposta para isso, talvez eu não vou encontrar, irmãos, mas eu sei que os pensamentos de Deus são maiores do que os meus. E eu sei que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas, Ele tem o melhor para mim e para você. Poderia ficar pirado, por que isso aconteceu? Irmãos, minha vida é do Senhor. Ele deu, Ele levou. Não queira procurar respostas. Obedeça sem ver, irmãos. Você pensa que foi fácil para mim depois chegar nos irmãos? Foi não, o inimigo me atacava. O que adiantou você orar, seu bobão? O que adiantou você fazer vigília, você clamar, ficar dias sem comer? Eu não preciso ver para me crer que Deus está no controle das coisas. Entenda essa realidade. Se você ficar procurando, você não vai achar. A única coisa que você vai achar é uma brecha para Satanás entrar na sua vida, entrar no seu coração e colocar uma dúvida sobre algumas coisas em relação a Deus. Tem uma música que eu gosto muito, mesmo sem entender. Eu continuo crendo, mesmo sem entender. Porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Entenda isso. Obedeça sem resultados de imediato. Outro aspecto que nós aprendemos, eu estou dando um rato, senão o tempo não me permite, é que a nossa vitória, ela está na caminhada. A Bíblia fala que enquanto eles caminhavam, eles foram curados. Ontem nós estávamos na
A reunião de ontem foi muito bom, eu ouvi o bispo falando algo. Você pensa que foi fácil para mim sair do hotel e vir para um local desse? Eu fico imaginando, porque quando você está à frente de algumas coisas, você precisa tomar algumas decisões. E se essas decisões foram mal tomadas, você traz um problemaço. Mas ele caminhou. E a vitória veio na caminhada. Vocês já viram esse prédio antes, como é que ele era? Feio. Mas na caminhada, Deus foi acrescentando, dia após dia. A sua vitória e a minha, ela vem quando nós estamos caminhando com Jesus. Muitas das minhas e das vitórias da Daiane, elas vieram no caminho de Jesus. E às vezes esse caminho, irmãos, ele é mil maravilhas. Hã? Nesse caminho nós não queremos parar muitas das vezes deles. Muitas vitórias que eu tenho hoje no meu casamento, irmãos, foi no caminhar ao lado de Jesus. Muitas delas. Então entenda que é nesse caminhar que as coisas vão acontecendo. Mas dê o primeiro passo, continue andando, que Deus vai acrescentando e Deus vai fazendo. O problema é que nesse caminhar, quando a dificuldade vem, o que nós fazemos? Nós paramos. Vem dificuldade na sua casa, você acha que você tem que parar. Não dá mais, já era. Jesus não nos prometeu vida fácil. No mundo tereis aflições. Mas tende o que, irmãos? Bom ânimo, ou seja, resista, cara. Não abandone, não. Vão lá para aquele prédio que eu vou abençoar vocês naquele lugar. Não pare. Principalmente nós, homens. Às vezes nós olhamos algumas situações, não vou parar. Não desista do seu casamento, não desista da sua família. Eu, muitas das vezes, irmãos, quando a dificuldade vinha, eu falava assim, vou embora desse negócio. Mas eu olhava e falava assim, lá em casa não vai entrar outro homem para ficar vendo a Beatriz lá, não. Lá em casa não vai ter outro homem judiando meu filho, não. Eu vou resolver esse negócio, Deus vai nos abençoar e nós vamos vencer. E nós estamos vencendo. Está tendo luta? Lógico, irmãos. Está tendo dificuldade? Sim. Mas nós estamos na caminhada. Cutuca alguém que está do seu lado assim, não para não, irmão. Às vezes nós paramos pertinho da vitória. Às vezes nós paramos ali muito perto da vitória. Um dia, meu Deus, está voando o tempo. Um dia, o rei Joás foi visitar o profeta Eliseu, que ele estava muito doente, estava nos seus últimos dias de vida. E lá ele abraçou o profeta Eliseu e falou, meu pai, você é como os cavaleiros e os carros de Israel. Você vai fazer muita falta. Porque quando o exército, depois a gente vai entender o contexto porque ele falava, porque quando o exército ia lutar contra o exército inimigo, ia lutar contra Israel, Eliseu avisava, eles vão atacar por aquele lugar, eles vão fazer isso e aquilo, porque Deus revelava para eles e Israel se preparava e eles não tinham sucesso contra Israel. Ao ponto do exército inimigo falar, rapaz, tem um infiltrado aqui no nosso meio contando tudo para eles. Não tem condições desse negócio? Tudo que a gente vai fazer, nós não temos êxito, eles já sabem o que eles estão fazendo. Porque Eliseu era esse profeta de Deus da nação de Israel. E um dia, o profeta Eliseu falou para ele, pega flechas aí. Pega seu arco e suas flechas. Essas flechas são as flechas da vitória. E você vai alçar elas. E elas vão ser alçadas em fé. Que vai ser a vitória contra os seus inimigos. E o profeta Joás, vai lá, o rei Joás pega essas flechas, pega esse arco e atira 3 flechas. E o profeta fica indignado com ele. O cara, como é que você faz isso? Você deveria ter alçado 7, 8, 10 flechas. Porque se você tivesse feito isso, você teria vitória completa. Mas porque você parou, você não vai ter a vitória completa.
Muitos estão deixando de ter vitória completa da parte do Senhor, porque estão parando. Para não, irmão. Continue. A vida da gente não é fácil. Senta com o bispo uma hora e pergunta para ele se é fácil. É fácil, bispo? Meu filho me falou que está querendo fazer medicina. Eu olhei para o bispo e disse, meu Deus. Não é fácil. Mas vence. Última parte B do versículo de Mateus, capítulo 28. A última parte do versículo, Jesus prometeu: eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Ele está conosco, irmãos, Ele vai cuidar e Ele vai prover. Amém? Você crê nisso? Para a gente andar rápido aqui. Poderia ter falado mais coisas, mas o tempo não me permite. Não para, não. A Bíblia fala que Isaac, aos 40 anos, ele casou. Lá em Gênesis capítulo 25, verso 20, fala o seguinte: aos 40 anos, Isaac casou e ele orou insistentemente para que a sua mulher tivesse um filho. Aos 40 anos, ele orava insistentemente. Não parou de orar. Você sabe quantos anos que Isaac foi ter o seu filho, irmãos? Alguém sabe? Com 40 ele casou e ele passou a orar. Os seus filhos foram nascer quando ele tinha 60 anos de idade. Lá em Gênesis capítulo, verso 26. Ou seja, passaram-se 20 anos, irmãos, aquele homem orando. E você ora um mês, 2 meses, 3 meses. E você se desfalece da oração. A nossa oração ela tem que ser incessante diante de Deus, para as coisas acontecerem, para as coisas mudarem. Amém? Rapidão. Meu tempo estourou ou não? Está quase. Outro aprendizado que nós temos: não olhe para a lepra do seu irmão. A Bíblia fala que quando aquele homem olhou para si, ele viu que ele estava curado e ele voltou até Jesus. Sabe o que é importante, irmãos? Nós temos uma tendência de ficar olhando a ferida do nosso próximo. Nós temos a tendência, não é à toa que Jesus falou assim: você enxerga o cisco no olho do seu irmão, mas não é capaz de enxergar a trave que está no seu. Olhe para si. Para de olhar para o nosso irmão, ou acusá-lo nas suas falhas. Nós já temos um acusador. Quem que é o acusador, irmão? O diabo. E quando você o acusa, quando você, oprime, irmão, você está fazendo um papel de Satanás. A vergonha do meu irmão, irmãos, eu tenho que encobri-la. Eu tenho que guardá-lo. Eu não tenho que potencializá-la, expor. Se você está vendo alguma coisa errada, tenha atitude santa e apropriada. Eu não consigo entender, irmãos, no fundo do meu coração, as pessoas ficarem alegres com a derrota do seu próximo. Esses dias, vocês devem saber, caiu até na mídia, um grande líder, o cara caiu, o cara fez uma coisa errada, a pessoa bem feita. Cara, eu olhei para ele e falei, eu me pus no lugar dele, falei, cara, esse cara deve estar sofrendo de uma tal maneira. Se eu pudesse dar um abraço nele e falar, cara, Deus é Deus de oportunidades. E nós acusamos, nós apedrejamos. Noé tinha 3 filhos. O mais novo viu, um dia Noé bebeu, encheu a cara, ficou passando vergonha. E o filho mais novo viu aquilo e não fez nada. Viu a nudez do pai lá. E ele contou para os 2 irmãos mais velhos. Os 2 irmãos mais velhos, quando viram aquilo, ficou sabendo, peraí, vão lá. De costas, ele pegaram a toalha, como se fosse uma toalha, e foram lá para o pai dele tampar a vergonha do pai dele. Mas não expôs a vergonha do pai. Quando nós vemos coisas erradas, irmãos, nossa atitude é amar, estender a mão e não acusar.
Você vê uma coisa errada em alguém, uma falha de caráter, alguma coisa, lembra que você pode não ter aquela, mas você tem outras imperfeições que aquela pessoa não tem. Às vezes você olha só para os defeitos da sua mulher, só os defeitos, irmãos, tem virtude lá naquela mulher, que senão você não casaria com ela. Você só vê defeito nesse homem que está do seu lado. Para de ver só os defeitos, porque senão você vai ficar louco, você vai abandonar esse barco. Tem coisas boas lá. Não potencialize essas coisas erradas. Estenda a mão. Estenda a mão. Essa igreja está isso, está aquilo, irmãos. Se está assim, o que você está fazendo para mudar? Você está dedicando um tempo de oração para que isso que você está vendo seja mudado? Ou você está pegando isso e está jogando no ventilador? Um dia alguém chegou em mim e comentou algumas coisas. Eu falei, beleza, o que você está fazendo para mudar esse cenário? Nada. Eu falei, então, você não tem o direito de falar nada. Abençoe o local onde você recebe o alimento diário. Olha que ambiente gostoso, temos ar-condicionado. Irmãos, quando eu visitei essa igreja pela primeira vez, eu falei, cara, que lugar legal. Meus filhos foram bem acolhidos aqui. Abençoe o local onde Deus ministra no seu coração. Abençoe a sua liderança. Nas suas orações, você ora pela sua liderança, irmão. Quando o bispo deu o exemplo de Moisés, estendendo as mãos aqui, ó, e outras pessoas teve que segurar no braço dele. Às vezes a nossa liderança precisa do meu abraço, do seu abraço. Eu não falo muito para o bispo não, mas eu oro por ele e pela bispa todas as vezes que eu vou orar pelos meus alvos. Porque eu sei que não é fácil estar à frente de alguns trabalhos. Então não olhe para a lepra do seu irmão, guarde a vida dele. Amém, irmãos? O que você quer que seja feito para você, você não deve fazer para os outros. Gostaria que fosse você sendo exposto, irmão? Por que nós fazemos isso com o nosso próximo? Por que você vê coisa errada e você potencializa ela? Tem coisas da minha família que eu não comento perto dos meus filhos para guardar o coração deles. Assim também devemos guardar os nossos corações. Certas coisas você não tem que ser colocadas em determinados locais. Ser tratada da maneira certa. E aquele que foi desrespeitoso, que não deu honra, que não tratou como deveria fazer, o filho mais novo, sabe o que ele foi? Ele foi amaldiçoado pelo pai. Está lá em Gênesis capítulo 9. Vamos ficar de pé? A gente fingir que está acabando? Lá na sua casa, comece a olhar para você. Onde eu posso mudar, onde eu posso melhorar? Não pare. Continue firme. E para concluir, no reino de Deus não há espaço, nós aprendemos mais essa lição, no reino de Deus não há espaço para o meu, mas para o nosso. Sabe o que eles clamaram? Jesus, tem misericórdia de nós. Não houve lá, Jesus, dele não, de mim, Jesus, não, dele não, de mim, Jesus, baixa o caso, deixa eu. Não teve isso. Jesus tem misericórdia de nós. O salmista, Davi, quando ele escreve o Salmo 133, se puder projetar aqui, para nós lermos juntos, eu queria finalizar aqui esse salmo. Consegue projetar aqui ou não? Salmo 33, a partir do verso 1. Se não for, eu vou abrir aqui e vou ler com os irmãos. Ela fala assim. Conseguiu? Salmo 133, perdão. É 133. 133. Foi?
Diz assim, ó. Como é bom, fala assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Verso 2. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até as golas das suas vestes. Verso 3. É como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes Sião, ali o Senhor concede a sua bênção. Vou falar algo para vocês. Quando nós somos um, quando você é um na sua casa, com a sua família, quando você é um na sua igreja, irmãos, a bênção do Senhor se habita naquele lugar. Por isso que ele fala, como é bom, como é agradável os irmãos viverem juntos. E os irmãos, quando eles vivem juntos, eu não pego o defeito do outro e potencializo não, irmãos. Aí ele dá um exemplo, é como o óleo que derrama sobre a cabeça de Arão, desce pelas suas barbas e vai até o corpo, até as suas vestes. O que é o óleo? O óleo fala da unção, da vida de Deus, da porção do Espírito Santo de Deus. Que ele não fica restrito somente à cabeça, mas ele desce por todo o corpo. Quando nós somos unidos, todo o corpo é beneficiado pela unidade do corpo. Você quer ser beneficiado pela unidade, irmãos? Eu quero. E quando ele fala os montes de Hermon, o monte de Hermon era um monte muito alto. Então o orvalho vinha sobre ele, a umidade, e ele captava aquela umidade e ela descia até o vale de Sião e abastecia a todos naquele lugar. Ou seja, um dependia do outro. Ele recebia e passava. A unidade é isso, eu recebo e eu compartilho, eu ajudo, eu estendo a mão. E quando você é um na sua casa, quando você é um com a sua igreja, nós vamos ter a reunião de homens aqui. Você que é homem, fala, tem um homem perto do seu lado aí, fala, Deus conta com você. Vamos encher esse lugar de macho aqui para adorar e louvar a Deus.